Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Oliveira. E eu sou Diego Raimundo. E esse é o 5º episódio do podcast Pode Ensinar Arte, projeto desenvolvido para a disciplina de Artes Visuais e Teorias Pedagógicas 1 da UDESC, coordenado pela professora Viviane Bachiroto. Nesse episódio vamos falar então sobre o livro Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani, especificamente os capítulos 1, sobre a natureza e especificidade da educação, e 4, a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar. O autor começa fazendo uma introdução a respeito da natureza da educação como um fenômeno próprio da natureza do ser humano, ou seja, a educação passa pela compreensão da natureza humana e nos diferencia dos outros seres vivos pelo trabalho. Para sobreviver, o homem necessita tirar da natureza os meios para sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia um processo de transformação, criando um mundo humano. Ele adapta a natureza para si e a transforma conforme suas necessidades. O trabalho representa essa capacidade humana de ação intencional, uma ação com propósito e finalidade. E a educação não se afasta disso. Ela é uma exigência no processo de trabalho. O homem precisa antecipar os objetivos de sua ação e assim surge a produção do saber. Trata-se de produzir ideias, conceitos, valores e habilidades. Isso é, o conhecimento das propriedades do mundo, a ciência da realidade, a estética, a valorização e a arte de simbolização. Assim, conclui que a educação não se resume ao ensino. Porém, é certo que o ensino é a educação. Além disso, que a educação como trabalho não material, valores e habilidades, e que não é produzida pela natureza, é produzida historicamente pelos homens e criadora dos homens. Continuando, ele afirma que há 2 objetivos que a educação precisa atingir. O primeiro seria distinguir o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental, o acessório. Adiciona também a definição de clássico como algo que se firmou como fundamental, um critério útil para a seleção dos conteúdos no trabalho pedagógico. E o segundo aspecto, a descoberta da forma mais adequada para o desenvolvimento desse trabalho, na organização dos conteúdos, procedimentos, espaço e tempo. Por fim, o autor considera importante manter a diferenciação entre atividades curriculares e extracurriculares, reforçando a importância dos conteúdos básicos de ensino e do currículo escolar, que por mais que sejam óbvios, não devem ser esquecidos, como ler, escrever, contar e o básico de ciências naturais e sociais. Agora passando para o capítulo 4, o que significa a expressão pedagógica histórico-crítica? Seu objetivo é fazer compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo, ou seja, abre aspas, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana, fecha aspas. Bom, então ele vai fazer uma síntese / linha do tempo sobre o processo da educação no Brasil, que começou com uma forte influência da pedagogia católica, cerca de 1779. Em seguida, com o surgimento das ideias iluministas, há uma quebra do monopólio da Igreja na educação e, assim, na década de 20, há uma grande influência do escola-novismo. Em 1934, ocorrem polarizações de ideias no âmbito da educação, entre os liberais representados pelos escola-novistas e os católicos, que defendiam a posição tradicional da educação. E após a promulgação da Constituição de 34, a escola nova vai ganhar mais espaço no Brasil, trazendo predominância do escola-novismo na educação brasileira nesse período, até cerca de 1960, onde começa a apresentar sinais de crise, fazendo surgir outra tendência chamada pedagogia tecnicista. Nesse período, procurou-se compreender a crítica da educação, pondo em vista seu caráter reprodutivista. Você pode saber um pouco mais sobre essas teorias pedagógicas nos outros episódios deste podcast. Mas, em resumo, o autor cita esses períodos porque assim surgiu a necessidade de fazer uma análise mais profunda da educação em geral e da teoria crítico-reprodutivista. Submetê-la à crítica, pondo em evidência seu caráter mecanicista e, portanto, seu caráter não dialético e não histórico. E é com essa análise que, a partir de 1979, se busca compreender a questão educacional a partir dos condicionantes sociais. Trata-se de uma análise crítica, consciente da capacidade de transformação exercida pela sociedade sobre a educação, já que a educação também interfere sobre a sociedade e pode contribuir para sua própria transformação. Resumidamente, é a passagem da visão crítico-mecanicista para uma visão histórico-crítica, que ele quer trazer com essa expressão pedagógica histórico-crítica. Abre aspas. É uma análise crítico-dialética e não um crítico-mecanicista. Fecha aspas. Ou seja, a pedagogia histórico-crítica envolve a necessidade de se compreender a educação no seu desenvolvimento histórico. Seu objetivo é a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica buscando a transformação da sociedade e não sua manutenção ou perpetuação.
É compreender a educação escolar como ela se manifesta no presente, mas que essa manifestação é resultante de um longo processo de transformação histórica. A escola não é vista como algo neutro ou natural, mas como uma instituição que deve ser compreendida no contexto do desenvolvimento histórico da sociedade. Sua função não é apenas transmitir conteúdos, mas participar do processo de desenvolvimento cultural da humanidade. A pedagogia histórico-crítica busca a transformação da sociedade. O objetivo da educação, nesse horizonte, não é apenas formar indivíduos adaptos ao sistema vigente, mas possibilitar a crítica e a superação da ordem social capitalista. Abre aspas. Escola é, pois, compreendida com base no desenvolvimento histórico da sociedade. Assim, compreendida, torna-se possível a sua articulação com a superação da sociedade vigente em direção a uma sociedade sem classes, a uma sociedade socialista. Fecha aspas. Simplificando, quando a escola ensina não só informações, mas o conhecimento científico, histórico, filosófico e artístico, o estudante passa a entender como a sociedade funciona e conhecer a realidade. É o primeiro passo para organizá-la de outro jeito, percebendo que a sociedade atual é resultado da ação humana e que também pode ser transformada. Cria consciência de classe e compreende a desigualdade, a pobreza e a exploração, não como coisas naturais, mas sim que foram construídas historicamente. Ou seja, o texto defende que a escola, dentro da pedagogia histórico-crítica, deve ser compreendida como parte do processo histórico-social, desempenhando um papel essencial na formação cultural dos sujeitos e na construção de condições para a transformação da sociedade. Então, gente, chegamos ao final do nosso 5º episódio com o tema Pedagogia Histórico-Crítica e no próximo episódio teremos os alunos Maria Fernanda e Sara com o tema A Escola que Queremos e as Pedagogias que Encontramos. Agradecemos muito pela sua atenção e até a próxima!